Olá, um abraço para todos os companheiros do SEAC. Que Deus, que Jesus possa estar com todos nós aí. E mais esse estudo e mais esse aprendizado que fazemos a todos os instantes, não podemos parar nunca de estudar sobre a doutrina espírita. E aqui estamos nós novamente para mais um estudo, para podermos compreender um pouco mais as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Hoje nós conversaremos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e especificamente dos itens de 5 a 7, que quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Na realidade, essa passagem, que está em Mateus e também em Marcos, fala sobre aquela reunião que Jesus estava tendo, na casa dos seus parentes, da sua mãe, e tinha tanta gente que, quando avisaram a família de Jesus, a mãe de Jesus, a Maria e os irmãos, foram até lá, porque estava muito cheio, e na própria passagem fala que não tinha nem como fazer uma refeição ali para todo mundo, e a família já achava que Jesus não estava bem, que estava meio perdido. Então eles foram lá preocupados com toda aquela multidão que estava acontecendo, aquela reunião que estava acontecendo com tantas pessoas lá na casa deles. E eles chegaram lá, não puderam entrar, e pediram para chamar Jesus. Então foi nesse momento, que alguém chegou para Jesus e fala, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Fazendo uma pergunta. E depois ele fala que eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Conforme eu falei, está em Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31 a 35, e Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Então, na realidade, antes da gente analisar essa passagem, estudar sobre ela, nós temos que separar dois tipos de Jesus, não é isso? Aquele Jesus puro, espírito puro, governador da terra, que participou de todo o planejamento da terra. Então, era realmente um espírito puro, elevadíssimo, e também aquele Jesus encarnado, passando por entre nós. Tinha uma mãe, tinha irmãos, tinha família. Então, os dois Jesus tinham que falar. O Jesus puro, falar das coisas espirituais, dos ensinamentos morais, como se chegar à elevação. E o Jesus encarnado tinha que demonstrar, através dos exemplos, que amava a mãe, que amava os irmãos, que amava toda, a humanidade. Então, esses dois Jesus, vamos assim dizer, vamos usar esse termo de dois Jesus só para a gente poder entender que na realidade Jesus é um só. Mas essas duas situações em que Jesus tinha que se pronunciar, tinha que demonstrar, a sua sabedoria, nos deixava confusos. Tanto que no item 6 ele coloca: singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma pretendendo que ele se contradizia. Então, na realidade, essa questão de tentar ver alguma coisa errada em Jesus ou alguma coisa que ele não conseguiu cumprir, isso faz parte realmente, de todos nós pelas nossas ignorâncias. Eu já assisti uma vez um cientista falando que Jesus teve uma influência muito forte, mas que ele não tinha atingido, o objetivo dele, que era colocar Deus entre as pessoas, trazer o amor, o perdão, porque a gente observava o nosso mundo e via tantas dores e violências que ele chegava à conclusão de que Jesus havia falhado.
Só que na realidade a gente percebe que só acha isso quem realmente acredita só numa vida única. Porque se acreditar na reencarnação, vai perceber que muitos e muitos e muitos e muitos mesmos espíritos já passaram pela Terra e aproveitaram esses ensinamentos de Jesus e se tornaram melhores, não precisaram mais reencarnar no nosso mundo. Então aproveitaram, aprenderam, praticaram, se melhoraram utilizando esses ensinamentos de Jesus. Os que aqui estão, que somos nós, estamos aí no período de aprendizado, no período de modificação, de transformação, para a gente poder passar, né, também dessa fase. Então, ele está equivocado, o cientista que falou isso, porque ele não acredita na reencarnação, ele não compreende, né, que os ensinamentos de Jesus há 2000 anos já transformaram muitos espíritos. Então, analisar apenas por palavras o que Jesus fazia realmente demonstra, né, a nossa grande ignorância. Tanto que ele, na continuidade ele fala, fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Então não tem como. Né? Nesse mesmo capítulo aí, o título do capítulo 14 é honrar pai e mãe. Então, honrar pai e mãe é realmente você respeitar, é você cuidar, é você amar, é você perdoar. Né? Então, o próprio capítulo já demonstra a elevação de Jesus. Então, ali foi, ele aproveitou aquele momento para dar um outro ensinamento, que era a questão da vida da família material e da família espiritual. Para a gente reencarnar, um dia a gente estava conversando, estudando sobre a questão da adoção. Né? Então a gente estava assistindo aquele vídeo Entre Dois Mundos, né? do Geraldo Campetti, e ele estava falando sobre a adoção. E ele estava falando justamente que nós não temos pais fixos, mães fixas, que a gente reencarna sempre com aqueles pais, sempre com aquelas mães. Não, é de acordo com a necessidade de cada um. E às vezes a gente precisa reencarnar, precisa corrigir alguma coisa e nem tem pais definidos. Aí precisa que espíritos nos adotem. Então a adoção acontece aqui também acontece no plano espiritual quando precisamos reencarnar para corrigir outros tipos de coisas e reencarnar de quem? Né? Aí aparece lá um amigo espiritual nosso, fala, não, eu vou ser o pai, eu aceito ser o pai do Edmundo. Aí eu não aceito ser a mãe do Edmundo. Então eu fui adotado. Então a questão da família espiritual que Jesus coloca aqui nesse ensinamento é algo muito sério e que acontece muito. Então ele usou esse ensinamento para isso. Né? Tanto que ele fala, ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. Se certas proposições suas se acham em contradição, aí ele fala, ou são mal reproduzidas, ou são mal compreendidas, ou não são de Jesus. Mas nós podemos ficar com essa questão de que não são bem compreendidas. Porque a gente sabe que a caridade, né, verdadeira que Jesus nos passou aqui é a bondade, a indulgência e o perdão. Ora, se usarmos isso, jamais vamos ter indiferença com alguém, jamais vamos tratar mal a nossa mãe ou irmãos, pai, seja lá quem for. Então Jesus, que é o grande exemplo, não poderia fazer, né, de forma nenhuma. Ele coloca que causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Mas pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Eram espíritos pouco adiantados, não compreendiam a missão de Jesus. Achavam ele excêntrico e os ensinamentos de Jesus não os tocavam. Tanto que nenhum deles seguiu. E realmente isso é verdade e a gente sabe que a questão da indiferença nas famílias, ou seja lá onde for,
nos relacionamentos, nós estamos falando de família, então vamos ficar na família. As indiferenças que acontecem na família muitas vezes acontecem por antipatia em relação a pontos de vista diferentes, inveja, orgulho, né? E por fim, ignorância. Então, o que acontecia ali em relação da família em relação a Jesus era ignorância, né? Tanto que ele fala que dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos, ou seja, a família de Jesus, os irmãos, eram totalmente contra Jesus, porque achavam que realmente ele era estranho, né? Eles não entendiam aquilo que se passava, né? O que ele ensinava, o que ele passava. Só que justamente voltando na questão de que nós conversamos, o Jesus governador do mundo, né? É um Jesus que tinha que falar das coisas do céu. Então ele aproveitou os exemplos, ele aproveitou aquela multidão toda e quando fala que a sua mãe e seus irmãos estão lhe chamando, ele aproveita para dizer que aquele que segue seus ensinamentos, aquele é sua mãe, aquele é seu irmão, aquele é seu pai, sua família. Porque ele está falando ali da família universal para todas aquelas pessoas. Mas não quer dizer que ele não ame e não respeite, ainda mais ele, né? O espírito que ajudou a planejar todo esse mundo, que ele não fosse exemplificar, né? Principalmente por sentimentos, que amava a sua mãe e seus irmãos, mesmo seus irmãos não gostando dele. Então, na realidade, ele sabia muito bem o momento de cada um daqueles companheiros, né? E ele fala que, quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ela lhe tenha nunca seguido os ensinos. Ele está falando naquele momento em que Jesus se preparava para toda aquela superação da crucificação, aquelas coisas todas. Maria também não entendia e não participava daquilo tudo. Mas depois do desencarne de Jesus, tanto que os próprios apóstolos também não entendiam direito, né, como é que ia acontecer tudo aquilo que Jesus dizia sobre a vida espiritual, como se melhorar, como seguir em frente, não morrer, aquelas coisas todas. Eles acreditavam em Jesus, mas não sabiam como aquilo iria acontecer. Né? Tanto que quando Jesus foi crucificado e que Pedro negou 3 vezes, Tomé não acreditava em nada daquilo. Então os apóstolos também tiveram grandes dificuldades, como Maria. Mas depois do desencarne de Jesus, não, cada um entendeu, ainda mais que Jesus apareceu, né, para todos eles, deixou Tomé segurar, né, na sua mão para provar que ele realmente tinha se materializado depois de todo aquele sofrimento. Então eles se dedicaram totalmente, inclusive Maria, né, na mansão lá do caminho, na casa do caminho, né? E ali ela ajudava muitas pessoas, ajudava muitos companheiros. Aí sim, junto com o João, ela ficou, né, totalmente envolvida naqueles ensinamentos de Jesus. Mas até aquele momento da reunião, ela realmente não estava entendendo. Mas dizer que Jesus, por causa desse motivo, da sua mãe ainda não entender, ele iria desfazer dela, realmente não. Tanto que ele fala, supor que ele haja renegado sua mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Né? Quem já leu o livro é a Boa Nova, né, de Humberto de Campos, tem uma mensagem muito bonita, né, que Maria lá no atendimento aos diversos companheiros, todos choravam, todos contavam suas vidas para ela, né, e ela até que chega um dia em que ela se pega, ela falando da sua vida, ela contando o que acontece na sua vida, e ela fala, ué, como é isso? Se todo mundo que vem aqui quer desabafar,
E eu que estou desabafando, eu que estou falando de mim. E quando ela segura na mão daquela pessoa que estava ali sendo atendida, ela percebe que tem a marca, né, do furo na mão, do prego, e ela percebe que é Jesus, e foi o momento em que Jesus foi avisar sobre o desencarne de Maria. Então, se ele tivesse indiferença por ela, ele não faria questão de ir buscar naquele momento de desencarne de Maria. Então, a realidade, isso realmente foi necessário, aquela situação ali, onde ele passou dois ensinamentos, mas que, como tudo, né, nas nossas caminhadas, né, nas nossas ignorâncias, acabamos julgando, condenando uma coisa sem compreender mais profundamente, conforme a gente faz entre nós mesmos, né? Às vezes condenando uma atitude sem saber o que está se passando no íntimo, né, daquele que praticou algum ato que condenamos. E fechando, ele fala: em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que se lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, Jesus aproveitou o momento para explicar que existe aqueles ali no corpo, que ele dava total atenção, mas existe a parentela espiritual, que são todos aqueles que praticam as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus. Todos são irmãos de Jesus. E a gente sabe que nas nossas superações, depois de tanta antipatia, de tantas dificuldades, se a gente conseguir corrigir nossos erros e não criar mais sofrimentos para ninguém, surge a simpatia, passamos a respeitar uns aos outros, a não ter mais desconfiança. Então, a partir desse momento, quando chegamos na vida espiritual, de forma sincera, tivemos uma existência sincera, respeitosa, diante do próximo, diante de nós mesmos, diante de Deus, aí nos tornaremos amigos, faremos parte da família universal, da família espiritual, e ali poderemos reencarnar para ajudar uns aos outros, não mais com desconfianças, não mais com dores e sofrimentos, não mais prejudicando a ninguém, mas ajudando uns aos outros. E é isso que Jesus quis dizer, que quando a gente se transforma e pratica o bem, a gente realmente se torna familiar de Jesus, né, espiritualmente. Inclusive os irmãos de Jesus com certeza já devem, né, depois de tanto tempo, terem percebido as suas dificuldades e já chegaram lá, já pediram ajuda, já se melhoraram e seguiram em frente. Então a questão da família encarnada, que Jesus respeitou tão bem e que nos deixa o exemplo de que temos que respeitar, sim, temos que cuidar, né? Pai, mãe, irmãos, esposa, marido, filho, seja lá quem for. Temos que cuidar também de todos os nossos irmãos encarnados que não fazem parte da nossa família, né? Mas fazem parte da família universal aí, que está todo mundo aqui precisando de alguma ajuda, então nós vamos ajudar os encarnados da forma que pudermos, mas sabendo que conforme nos melhorarmos nessa existência, conforme praticarmos esses ensinamentos, vamos desencarnar e encontrar também uma outra família, uma família espiritual, onde aqueles que conseguiram superar suas divergências, seus pontos de vista e passaram a se amar sinceramente, esses vão estar juntos e esses vão fazer parte lá das equipes dos trabalhadores de Deus, cada um com suas possibilidades, cada um com suas elevações moral, intelectual, podendo trabalhar pelo bem. E é isso que Jesus quer, que cada vez tenha mais equipes do bem, né? Cada vez mais possamos fazer parte, né, desses trabalhos espirituais do bem. Então, que possamos superar nossas ignorâncias, que ainda são muitas. O exemplo desse estudo é um desses exemplos da nossa ignorância ainda, de não entender o que Jesus estava fazendo naquele momento, mas na realidade existem muitas coisas, muitas situações em que a ignorância ainda nos tira do caminho.
mas que possamos pedir a Deus auxílio, ajuda para nos melhorarmos a cada momento, para ir superando as nossas cegueiras, ignorâncias, possamos entender o bem realmente e praticar o bem com convicção, evitar o mal com certeza, com entendimento, e dessa forma conseguiremos viver na Terra da melhor forma possível, mas também na vida espiritual conseguiremos retornar de uma forma menos sofrida, mais lúcida, e nos dedicando ao bem, tanto aqui, como também lá durante os nossos sonos, né? Enquanto a gente dorme, que possamos pedir a Deus que façamos algo de útil durante o nosso sono, como espírito, para quando deixarmos a vida na carne, possamos retomar as atividades no plano espiritual que já fazíamos mesmo quando encarnados. Que possamos pedir ajuda a Deus para isso, para que possamos viver melhor aqui e retornar melhor também. Né? Que possamos sempre agradecer a Jesus por todos esses ensinamentos, a doutrina espírita que nos foi enviada por Ele, para que possamos nos tornar melhores a cada momento, e acima de tudo Deus que nos dá sempre a oportunidade de reencarnar e darmos continuidade a esse aprendizado que a gente já vem aí há muito tempo, tentando colocar em prática, mas que possamos daqui para frente nos esforçar para sermos melhores. Tá bom? Que Deus, que Jesus esteja com todos nós e que possamos continuar para sempre estudando, né, sobre as leis de Deus. Tá bom? Um abraço para todos. Fiquem todos com Deus.